Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite a vocês que estão comigo aqui nessa live, né, agora ao vivo. Boa noite também àqueles que não estão nessa noite aqui, mas estão agora vendo também pelo YouTube, né, em casa, e também pelo Facebook, onde nós sempre colocamos os vídeos que são gravados nessa live. A paz do Senhor a todos. Eu queria nessa noite trazer uma palavra aos nossos corações, pela palavra de Deus, pelo Evangelho Sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer que essa palavra ela vem para nos ensinar muito a respeito da caminhada cristã. Nós estamos precisando, irmãos, urgentemente de uma mudança na vida cristã, não só do nosso país, mas do mundo. Porque, de uma forma geral, nós vemos que o que está sendo semeado, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, quando você faz um comparativo com Cristo, com a obra de Cristo, com os discípulos de Cristo, com a vida que viveram, que viveu a igreja no primeiro século, nós vemos muitas lacunas a serem preenchidas. Nós estamos deixando muito a desejar como povo de Deus na terra. Eu vou repetir isso, porque isso me dói no coração, mas é uma pura verdade. Nós estamos deixando muito a desejar como povo de Deus na terra. E não é porque nós não temos Deus, porque nós temos. Não é porque nós não temos Jesus, porque nós temos Jesus. Não é porque nós não temos o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Não é porque nós não temos a palavra, porque a palavra nós temos, ela é nossa. É porque nós não estamos observando aquilo que nos foi dado desde o início. Nós temos que observar e temos que praticar a palavra de Deus, o Evangelho Sagrado de Jesus Cristo. Porque enquanto nós ficarmos inventando, irmãos, doutrinas e mais doutrinas, nós vamos estar obedecendo a qualquer outra pessoa ou a qualquer instituição religiosa, menos a Jesus. Então eu queria que os irmãos nessa noite se concentrassem bastante nessa palavra, que é uma palavra simples, é uma palavra humilde, mas é uma palavra que traz um ensinamento profundo e que nós precisamos aprender. Amém? Eu vou ler nessa noite no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que está logo depois do Evangelho de João. Terminou ali os 4 evangelhos, vem Atos dos Apóstolos. Né? Essa carta ela foi escrita pelo evangelista Lucas, né? O médico. Ele escreveu essa carta, irmão, e relatou muitas coisas importantes que aconteceram com a igreja lá no início, lá no primeiro século. Essa carta é considerada por muitos eruditos o 5º evangelho, porque ela traz um apanhado completo de como era a vida no primeiro século, como era a vida daqueles que conheceram Jesus pessoalmente, que caminharam com ele, que andaram com ele, e depois desses, aqueles que ensinaram a igreja como caminhar, como andar. Então, na época que essa carta foi escrita, praticamente todos os apóstolos ainda estavam vivos. Então, eles receberam mensagens profundas ali de quem caminhou com Jesus, de quem andou com Jesus. Então, o que me admira hoje em dia é as pessoas, muitos dos eruditos hoje, muitos dos pastores, dos mestres que existem hoje das teologias, né, os mestres da Bíblia, aqueles que têm um profundo conhecimento, dizerem que essa carta ela é apenas histórica. Não, isso aí é apenas uma carta histórica. Não dá para levar o que está aí como doutrina. Como não dá, irmão? Isso é escritura sagrada. E além de ser escritura sagrada, ainda é uma carta, um livro que foi escrito no primeiro século, mostrando como os cristãos viviam naquela época. Por que as coisas mudaram tanto? Eu sei que tem muita coisa aqui que é cultural, nós já vimos isso. Muita coisa é costume, mas a doutrina em si, por que mudou tanto? E nós vamos ver isso hoje, nesses poucos versículos que vamos ler. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. É uma história bem conhecida, irmão. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco no que ela traz de conhecimento para a gente. É o encontro ali de Filipe com o eunuco, né? A conversa que se dá entre eles, as atitudes que os dois tomam, um para com o outro e os dois para com Cristo.
né, para com o Evangelho, para com o Espírito Santo. A partir do verso 26, Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. A palavra do Senhor nos diz assim, preste bastante atenção, irmão, vou ler com bastante calma essa noite para a gente entender bem o que está nos dizendo a palavra de Deus. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente dos seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentou-se no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te e sobe nesse carro. Correndo Filipe, o viu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes o que vens lendo? É o tema da mensagem dessa noite, irmãos. Entendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro com ele e se assentasse. Verso 32. O lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe disse, peço-te que me digas, a quem o profeta se refere? A si mesmo ou a outro que ainda há de vir? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa parte das Escrituras, anunciou-lhe a Cristo. E indo eles caminho afora, chegaram a um lugar onde havia bastante água. E o eunuco perguntou a Filipe, veja, aqui tem água. O que é que impede que eu me batize? O que é que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe, tu podes, se tu crê de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco, mas cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu depois em Azoto, e ao passar anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Até aqui, irmãos, amém? Que história interessante, né? A Bíblia nos conta que Filipe, só para os irmãos se situarem, essa passagem ela tem como ponto fundamental o início dela, logo depois que os discípulos saíram fugindo de Jerusalém, quando levantou-se aquela perseguição. Os irmãos lembram que a gente comentou sobre isso algumas semanas atrás? O servo do Senhor foi morto, Estevão foi morto a pedradas, foi apedrejado pelos religiosos, e aí levantou-se uma grande perseguição em Jerusalém, aonde ficaram ali somente os apóstolos, mas toda a igreja teve que sair fugindo, para não ser também perseguida, para não ser também presa e para alguns não serem mortos. E aí Paulo levantou-se contra a igreja pedindo autorização dos sacerdotes para ir buscar esse povo de volta onde eles estivessem e trazer presos em Jerusalém para serem julgados lá. Então nessa caminhada, nessa ida, Filipe indo caminho afora, o anjo do Senhor... Oi? Acho que é por causa da internet, mas acho que vai. O anjo do Senhor disse a Filipe, olha, vai para o sul, para o caminho que desce para Gaza que está deserta. E Filipe foi. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, e aprendemos com profundidade,
é obedecer a Deus quando ouvimos a Deus. E aí, muitas vezes, no meio em que nós vivemos, nós ouvimos uma palavra saída da Escritura, nós ouvimos uma profecia trazida por um profeta, ou nós lemos uma passagem bíblica e nós colocamos na cabeça uma dúvida dizendo assim, será que é Deus falando conosco? Será que o profeta está dizendo é realmente Deus falando conosco? Será que o que eu estou lendo é realmente Deus falando comigo para que eu possa tomar alguma atitude? Será que aquilo que eu estou ouvindo vem realmente de Deus? E aí, irmãos, é interessante perceber que Filipe não teve essa dúvida. Quando o anjo falou para ele, ó, levanta e vai, a Bíblia diz que ele levantou e foi. Ele teve certeza absoluta que era Deus falando com ele. E como é que eu tenho certeza absoluta que Deus está falando comigo? Irmão, grava bem uma coisa na tua mente e no teu coração. Quando for Deus que fale com você, você vai ter certeza que é Ele que está falando. Espere Deus falar com você. Na hora que Ele falar com você, você vai saber que foi Ele que falou. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar contigo num intelecto ou numa língua que você não possa entendê-lo, que você não possa compreendê-lo. E quando Deus fala, Ele fala ao nosso coração. Ele fala de uma forma tão contundente que nós não temos o que fazer a não ser obedecê-lo, a não ser seguir a sua voz. E foi o que Filipe fez. E Filipe descendo, irmãos, no caminho ele avistou uma carruagem e com certeza uma frota estava junto com aquele homem, porque aquele homem não era qualquer pessoa. Ele era o superintendente de uma rainha, a rainha do sul, a rainha dos etíopes. E ele era o que cuidava de todo o tesouro daquela rainha. Então ele era um homem importante, ele não estava sozinho ali. Mas Filipe foi, caminhou, e o Espírito disse, olha, corre atrás dessa carruagem e dá um jeito de subir nela. E é interessante que eu fico pensando, irmãos, obedecer à voz de Deus dessa forma, sair correndo atrás de uma carruagem no meio do deserto, no meio do nada, e chegar junto da carruagem, ouvir o que o homem está lendo, e a Bíblia diz aqui que ele lia o profeta Isaías, naquela passagem onde está falando do martírio de Cristo, e aí ele faz uma pergunta ao eunuco, que deixa o eunuco numa situação em que não tinha como não lhe pedir ajuda. E essa pergunta é a pergunta que Deus nos faz hoje. Você entende o que você vem lendo ao longo da tua vida? Você entende o que você vem ouvindo sobre Deus ao longo da tua vida? O que você sabe sobre Deus, o que você ouviu sobre Deus, o que você leu sobre Deus, tem te trazido clareza para ter um relacionamento espiritual com Deus? Foi isso que ele perguntou para o eunuco. Tu entendes o que vens lendo? E a resposta do eunuco, irmão, foi tão sincera, que eu uso das minhas as palavras de Jesus, e eu digo, eu nunca vi tanta sinceridade nem no meio dos judeus em Jerusalém. Imagina do eunuco lá da África do Sul, lá da Etiópia. Ele disse, olha, como é que eu vou entender se não tem que me explique? Como eu vou entender se não tem que me explique? Sobe aqui, senta comigo, me fala, me diz se esse homem está falando dele mesmo ou se é de outra pessoa. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Filipe, começando daquela escritura, preste bem atenção nisso, começando daquela escritura, anuncia Cristo a ele. Aí como é que o homem começa a falar lá em Isaías e anuncia Jesus? É a mesma coisa que se você for ler lá em Gênesis, você também pode anunciar Jesus. Se você for ler em Deuteronômio, você pode anunciar Jesus, porque em toda a Escritura, começando em qualquer lugar, a gente só pode desembocar em Cristo, porque Ele é o Verbo de Deus. Então o Filipe não estava falando ali dele próprio, e nem de João, e nem de Pedro, e nem de Lucas. Ele estava falando de Jesus. E o eunuco entendeu aquela palavra, absorveu, e eles foram caminhando afora. E Filipe foi pregando. Filipe foi dizendo a ele qual que era a palavra da verdade. Filipe foi dizendo para ele qual que era o caminho que ele tinha que seguir.
Filipe foi pregando Jesus para aquele eunuco. E aí a Bíblia diz que eles chegaram num lugar, irmãos, aonde tinha o quê? Aonde tinha água, tinha bastante água. E o eunuco manda que pare o carro e diz assim para Filipe, olha, aqui tem água. E segundo você vem me dizendo aí, para ser um discípulo de Cristo, eu preciso dar um testemunho público. E eu quero dar esse testemunho público. O que é que impede que eu me batize? E aí eu queria que você meditasse um pouquinho comigo, irmão, e você lembrasse de que em qualquer lugar que a gente chegasse no passado, ou que a gente chegue hoje, e diga assim, olha, eu entendi a palavra, eu entendi que Cristo é o Filho de Deus, eu acredito nisso, eu creio, e pergunta lá ao líder religioso desse lugar, o que é que me impede que eu me batize? Você vai receber uma lista na hora de um monte de coisa que te impede de ser batizado. O fumar, o beber, o não ser casado, ou ainda frequentar lugares que não devia frequentar. Mas vão te dar uma lista de coisas que te impedem de ser batizado. Agora, eu não vejo essa lista sendo dada ao eunuco. Nas Escrituras Sagradas, depois que Filipe pregou ao eunuco, o eunuco pregou uma peça em Filipe. Olha, aqui tem água. O que é que impede que eu seja batizado? Filipe podia ter dito àquele eunuco, olha, segue teu caminho, vai lá para tua rainha, vai lá para o sul. Daqui a um ano, quando tu voltar para adorar novamente, eu vou ver como é que está a tua conduta. Daqui a um ano, quando tu voltar para adorar novamente, eu vou dizer, se a tua conduta estiver tudo bem, se tu tiver largado os teus vícios, se tu tiver de fato casado, se tu realmente estiver andando nos caminhos do Senhor, aí tu vai passar por um curso de batismo, são aí 3, 4 ou 5 domingos. Aí quando você estiver bem inteirado, aí você pode se batizar. Mas essa lista não estava na mão de Filipe. Filipe não tinha esse conceito, essa ideia. Porque essa ideia, esse conceito, eles são muito novos. Eles existem muito recentemente, isso não está na Bíblia. E se você quiser saber sobre batismo, irmão, a doutrina de batismo, não existe outro livro para saber. É Atos dos Apóstolos. Todos os batismos que foram apresentados e foram feitos estão aqui em Atos dos Apóstolos. Todos eles, do começo até o fim. Todos os entes que foram batizados estão aqui, começando por Pedro batizando 3.000, depois vindo aqui para Paulo sendo batizado, o eunuco sendo batizado, a vendedora de púrpura sendo batizada. Todos os batismos são feitos da mesma forma, com o mesmo rito, com o mesmo linguajar e com o mesmo ensinamento. Então o eunuco disse, olha, aqui tem água, o que é que impede que eu me batize? Tinha uma coisa. Filipe disse, olha, você pode se... Então tinha uma coisa que impedia. Qual que era? O que é que impedia, ou o que é que impede qualquer pessoa de se batizar? É o não crer. Filipe disse para ele, olha, se você crê de todo o coração, você pode. E o eunuco disse, eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ambos desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. Então, irmãos, nessa noite o que eu queria trazer para você, trazer para as nossas vidas, para o nosso coração, é que, em primeiro lugar, não existe esse negócio de ficar duvidando se Deus falou comigo ou não falou. Se foi Deus que falou com você, você vai saber que foi Deus. Porque se houver alguma dúvida, esquece, guarda, não menospreza, não replica, não ofende. Mas se alguém trouxe uma profecia para você e você não tem certeza se foi Deus, guarda isso. Se você leu alguma coisa e está com algum plano na tua vida e está em dúvida, guarda, te acalma. Acalma o teu coração. Deixa Deus falar contigo. Porque na hora que ele falar contigo, você vai saber que foi ele que falou. Porque na hora que ele falou com o Filipe, irmão, Filipe não teve a menor dúvida de que era Deus que estava falando com ele. E obedeceu de imediato. Ouviu um anjo, depois ouviu o Espírito Santo, subiu naquela carruagem, pregou para o eunuco creu, cobrou o batismo e foi batizado. E seguiu feliz da vida para o sul. Felicíssimo. Agora, por que nós hoje em dia
ouvimos o Espírito Santo, pregamos o Evangelho, estamos com a palavra de Deus nas mãos, em cima do púlpito, com a palavra de Deus na mão, pregamos o Evangelho, as pessoas entendem, creem, levanta a mão, confessa, e nós mandamos aguardar. Aguarda. O que é que impede que eu me batize, pastor? Aguarda. Tu ainda sois um pecador. E quem não é um pecador? Quem é que não é? Quem é o batizado aí que não é um pecador? Me diga um. Quem foi que se batizou sem pecado? Tem alguém que se batizou sem pecado? O único foi Jesus, batizado por João Batista. O restante, depois de Jesus, todos batizaram em pecado. Então, irmãos, se eu estou pregando a palavra de Deus, e eu creio que o Espírito Santo está falando através da minha boca, e alguém aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e quer o batismo, por que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer agora? Eu sei o que pode acontecer com essa pessoa quando ela sair da presença de Deus e for embora. Olha o tamanho da responsabilidade que muitos estão carregando para si, deixando de fazer a obra de Deus. Vou repetir de novo, já pregou, o Espírito Santo falou através dele, está com a palavra na mão, vai esperar o quê? Só tem uma coisa que me impede que eu batize alguém, se a pessoa não quiser ser batizada, mas se quiser vai ser na hora que ouvir a palavra, como era lá em Atos dos Apóstolos, como era lá no primeiro século. Não é para deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Nenhum batismo, eu desafio qualquer um em mostrar qual foi o batismo que foi deixado para amanhã. Todos foram feitos imediatamente alguém crer e querer o batismo. De modo que a obediência da palavra faz com que a gente percorra um caminho em direção a Deus. A obediência da palavra faz a gente percorrer um caminho em direção a Deus. E a desobediência dela faz a gente percorrer um caminho ao contrário. Então, toda vez que a gente desobedece a palavra de Deus, a gente está percorrendo um caminho ao contrário. Um caminho não pavimentado. Um caminho que não está pronto a ser seguido. Um caminho tortuoso. Para eu seguir um caminho pavimentado, uma via de mão dupla, aonde vai a adoração, vem a bênção, eu preciso cumprir a palavra de Deus na minha vida. A Bíblia deixa bem claro, irmão, bem claro, que a única coisa que impede que alguém possa cumprir o batismo em sua vida é a falta de fé. Mas se alguém disse, não, você pregou, meu irmão, eu senti a presença de Deus, eu criei de todo o coração, de modo que o que é que impede que eu seja batizado? Filipe sabia em quem ele cria. Filipe sabia que quem tinha mandado ele até ali era o Espírito Santo de Deus. Filipe sabia que ele só não foi flechado e morto por aqueles seguranças daquele etíope, porque o Espírito Santo o protegeu, deixou ele chegar perto do etíope, deixou ele subir na carroça com ele. Então Filipe não ia ter nenhuma dúvida de que ia batizar aquele homem, que Deus ia aceitar aquele batismo, porque Deus o havia mandado ali para fazer uma obra. E a obra não era pequena, a obra era grande, porque Filipe talvez nunca mais tenha visto aquele etíope, talvez ninguém nunca mais tenha visto aquele etíope, mas com certeza, irmão, pelo que ele recebeu de Filipe e pela clareza que o Espírito Santo trouxe para a vida dele, ele se tornou, na terra dele, lá no sul, um evangelista. Ele se tornou na terra dele lá no sul alguém que saiu disseminando a palavra de Deus. E qual foi a doutrina que esse etíope levou lá para o sul? Qual que é a doutrina que ele foi ensinar lá? A doutrina que ele ensinou lá foi, olha, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é o Senhor das nossas vidas. Essa é a doutrina, não existe outra. O resto é balela. Eu preciso crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e seguir as coisas que são coerentes com o que Ele ensinou, com o que Ele falou, com o que Ele fez. O resto, se der para viver, viva. Se não der, amém. É viver Cristo. Porque disse Paulo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é viver Cristo até quando não der mais. Quando não der mais, você morre. E aí sim você vai viver eternamente com Ele. Então nós aprendemos, irmãos, que quando Deus fala com a gente entende que é Ele que está falando. E nós precisamos obedecer quando Ele fala conosco.
Veja que quando ele compreendeu o que Filipe estava dizendo, a dúvida dele era saber de quem que aquele texto estava falando. Quando falou foi que era de Jesus e que ele compreendeu que aquilo já tinha se cumprido e que tudo aquilo que aquele homem tinha passado e tinha cumprido na vida dele era para salvá-lo, ele não teve dúvida nenhuma de que ele queria tudo que viesse de Jesus. Qualquer coisa que viesse de Jesus, aquele não ia aceitar. Mas Jesus só queria que ele desse um testemunho público. Outra coisa, você pode até dizer assim, por que você está dando tanta importância para o batismo, meu irmão? Para a água sobre a cabeça, ou no mergulho, como queiram. Por que você está dando tanta importância para o batismo? Porque o batismo, irmão, é um testemunho público de quem você é. Não é que quando você se batizar, você vai começar a crer em alguma coisa ou alguma mudança vai acontecer em você. Veja que quando o eunuco disse para Filipe, o que impede que eu me batize? Filipe disse, é lícito se você crê. Então não é o batismo que faz alguém crer e não é o batismo que transforma ninguém. A pessoa só quer o batismo porque ela já foi transformada e porque ela crê. Então o batismo é um testemunho público, só que aqui vai algo a mais. O testemunho público do batismo não é para mostrar só às pessoas, aos seres humanos da terra que estão do teu lado que você é um servo de Deus. O batismo mostra também para os seres espirituais, para anjos, para demônios, para todos os seres espirituais que você é um discípulo de Cristo, servo de Deus. Então é necessário que a gente passe por esse rito para que a gente dê esse testemunho público. Não é que ele vá mudar alguma coisa em nós. Nós vamos passar por ele é porque nós já mudamos. É porque já foi feita uma intervenção divina em nossa vida. Então o eunuco vinha todos os anos adorar e não sabia o que estava adorando. Tem tanta gente, irmãos, que está indo adorar e não sabe o que está adorando. O eunuco, toda vez que vinha do sul para Jerusalém e voltava de Jerusalém para o sul, ele ia lendo alguma carta, ele ia lendo algum profeta, mas ele nunca entendeu o que ele leu. Ele só lia porque era um costume, ele só lia porque era religioso, mas a Bíblia diz que ele vinha adorar, ele só não sabia como, mas vinha adorar, ele tinha esse sentimento no coração. Por isso que todos aqueles que vêm para adorar ou que vão para adorar, seja lá ou seja cá, Deus sempre encaminha alguém, envia alguém para te esclarecer a forma correta que Ele quer que você o adore. Para te esclarecer a forma correta que Ele quer como você ande na presença dEle. Não basta só adorar, tem que saber como está fazendo isso. E o eunuco, apesar de ter um coração contrito, não sabia. E Filipe perguntou, olha, você entende o que você vem lendo? E ele falou, não. Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí nessa noite, irmão, o Espírito Santo está perguntando isso para a gente. O Espírito Santo está perguntando isso para você, está perguntando para mim. Você entende o que você vem lendo a tua vida inteira? Você entende o que você vem pensando, o que você vem absorvendo, o que você vem fazendo durante a sua vida inteira? Sim, porque se você entende, amém, continua, vai com Deus, que o caminho é esse. Agora, se não fala para mim, e nem para Filipe, que já morreu. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu ainda não estou entendendo, me esclarece, porque eu preciso tomar uma atitude de uma vez por todas na minha vida. Isso não é só para salvação, não, irmão, é para qualquer outro tipo de coisa. Às vezes nós não entendemos, né, como é o caso da irmã Fátima, por que eu estou com um ente querido lá internado no hospital, entubado, com um problema de saúde gravíssimo. Por que essas coisas acontecem com a gente? Primeiro porque nós somos pó e cinza, né, irmão? Estamos sujeitos, né? Mas nós temos certeza absoluta que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e que nada, irmã Fátima, nada acontece sem a permissão e a vontade dele. Nada. Então pode chover, pode correr água, pode transbordar rios. O Senhor é contigo e é com a tua família e nada vai acontecer se ele não determinar. Não cai uma folha de uma árvore se ele não autorizar. O Deus que nós temos não é um Deus morto de pedra, é um Deus vivo, que habita em nosso coração, habita em nosso meio. E ele está dizendo nessa noite, se você não entende, eu vou te explicar e você vai entender. Eu sou Deus na tua vida e vou fazer aquilo que tem que ser feito para que você entenda que eu sou Deus na sua vida.
Então, irmãos, não existe esse negócio de que, Deus de mistério. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Deus ele se revela para o homem. Deus não tem o menor prazer de ser mistério na vida de ninguém. Ele é um Deus revelado. E se revelou, por incrível que pareça, diferente de todo o estigma da humanidade, do que a humanidade prega, do que a humanidade vive, em todo o seu orgulho, em toda a sua soberba, em toda a sua altivez, se manifestou como homem simples, homem pobre, homem trabalhador, homem humilde. Ele quis ser adorado como um homem, para que a gente perceba que a obra de Deus é feita para o ser humano, de ser humano para ser humano. Então, entendes o que vens lendo? Compreendes de fato o porquê chegaste até aqui, o porquê Deus te trouxe até aqui? Você entende porque é que semanas após semanas o Senhor tem falado conosco profundo ao nosso coração? E a palavra que Ele tem trazido é uma palavra de desafio, é uma pancada de vez em quando, né? Nos deixa um pouco, às vezes, até deprimida. Digo isso por mim mesmo. Nos deixa confuso, como dizia Paulo. Eu quis ir para o norte, Cristo Jesus mandou para o sul. Quando eu queria ir para o sul, Ele mandou para o norte. Eu estou toda hora sendo contrariado por Deus, mas que eu seja contrariado, mas que Deus seja verdadeiro e eu seja mentiroso. Que o tempo todo Ele seja o meu guia, Ele me leve para onde eu tenho que ir, mesmo que seja para o deserto. E aí, irmãos, o Filipe foi, desceu as águas, batizou o eunuco, e aí quando saiu das águas, o eunuco já não viu mais Filipe. A Bíblia diz claramente aqui que ele foi arrebatado pelo Espírito de Deus. E ele apareceu em Azoto. Da onde ele estava, no deserto de Gaza para Azoto, davam exatamente 30 quilômetros de distância. Era uma distância mais ou menos como de Monteiro aí em Ouro Velho. Era uns 30, Monteiro é um pouquinho mais, uns 30 quilômetros. Ele sumiu daqui e apareceu aqui. Para vir até lá, ele teve que vir correndo. Ele se levantou quando o anjo falou com ele e foi correndo. Imagina como deve ter chegado cansado esse homem lá no deserto para pregar essa mensagem para o eunuco. Mas quando ele fez a vontade de Deus, quando ele entregou o que tinha que entregar, quando ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, Deus simplesmente o arrebatou e com um sopro o tirou dali e o colocou de volta lá em Azoto. Então é assim que Deus faz com a gente, irmão. A gente tem uma lida, um trabalho, um sacrifício, mas lá no final da caminhada, Ele vai nos arrebatar, Ele vai nos chamar para si, e tudo aquilo que nós passamos durante toda a nossa vida vai parecer que não foi nada diante de toda a glória que nós vamos receber na presença de Jesus. Então vamos continuar caminhando com Ele, vamos continuar o adorando, vamos continuar fazendo a vontade dEle, porque não existe outro, como dizia Pedro, em quem nós possamos encontrar as palavras de vida eterna. Então, há alguma coisa que me impeça de fazer a vontade de Deus? Não há nada que me impeça. Não há nada que impeça o homem ou a mulher de Deus de fazer a vontade dele. A única coisa que pode te impedir de caminhar com Cristo é você mesmo. Ninguém pode te impedir. Porque se não deixarem você caminhar no templo, você caminha debaixo da figueira. Se cortarem a figueira, você caminha no meio do deserto, igual o Filipe estava caminhando. Não tem quem te impeça. É debaixo de perseguição, é debaixo de sol, é debaixo de chuva, é com fome, é com sede. Ele supre as nossas necessidades, mas não há nada que possa impedir o crente, a mulher, o homem de Deus de caminhar com o Senhor. Então fique em paz, irmãos. Fique em paz. Porque se até agora tem alguma coisa que está te dando dúvida, deixa de lado. Quando Deus falar contigo, você vai saber que foi Deus que falou contigo. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Amém? Deus abençoe.